bom dia, prezado telespectador. Hoje é 30 de outubro de 2020. E ufa, achamos que esse mês nunca ia acabar, né, Beto Guidini? Isso mesmo, Thiago. Agora são sexta-feira, 30 de outubro de 2020, dia do fisiculturista, dia do comércio e também dia do balconista. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 11 graus e a temperatura pode chegar aos 23 graus durante a tarde, né? E a previsão do tempo para o final de semana é também de sol entre nuvens, com a temperatura variando entre 8 e 22 graus. Agora estão fazendo 16 graus aqui em Nova Prata. E começamos com as informações das principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela economia. Segundo o Lobo-Guará, terá carreira curta, diz Guedes, sobre a nota de R$200. E agora sim, com o microfone ligado, ia dizendo que chegamos no dia 30. E finalmente é o final do mês de outubro, que parecia que não ia terminar, Beto. Mas vamos lá, retomando, depois dessa pequena falha, na agricultura, a semeadura do arroz atinge 70% da área estimada no Rio Grande do Sul. E pelas notícias do mundo, Buenos Aires volta a receber turistas brasileiros a partir de novembro. E as informações da política, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, teria identificado quem hackeou a sua conta no Twitter para chamar Rodrigo Maia de nhonho. E atualidade. A AstraZeneca muda a data de entrega de vacina para o Brasil para janeiro. E pelo esporte, o destaque fica pela partida do Grêmio na Copa do Brasil com uma vitória magrinha por 1-0 contra o Juventude. E pelas notícias do Estado, a Polícia Civil apreende veículos de luxo de organização criminosa no Rio Grande do Sul. E as informações da Serra e do Planalto, em pouco mais de um ano de funcionamento, satélites flagram pelo menos 6 áreas desmatadas em Caxias do Sul. E pelas notícias da nossa região, a Prefeitura de Veranópolis decreta horário de fechamento de bares e restaurantes após aglomerações e aumento de casos de Covid-19. E logo mais a chamada ao vivo de Monalise Canali, trazendo as informações das matérias que compõem o nosso editorial de hoje. E para já, nós passamos para a parte da economia, Beto. Isso mesmo, agora são 8 horas, 8 minutos. E começamos pelo portal da Reuters. A Ibovespa reage e fecha em alta com a ajuda de Wall Street e noticiário corporativo. O Ibovespa fechou em alta em mais de 1% ontem, quinta-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street e com uma bateria de resultados e perspectivas corporativas sob os holofotes, enquanto agentes financeiros seguem monitorando o avanço de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. E também os índices de referência de mercado funcionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,38% a 96.682,70 pontos, de acordo com dados preliminares, encerrando uma série de 4 pregões fechando no vermelho. E a boa informação é trazida pelo CAGED, o Cadastro Nacional da Geração de Empregos e Desenvolvimento, aponta que o mês de setembro criou 313 mil empregos formais, o melhor resultado do ano nas contas do órgão. A informação é que foi gerado uma margem superior a 28,49% das vagas abertas em agosto, dado que sinaliza ao Ministério da Economia que o país se encontra na retomada do crescimento econômico. E uma notícia boa aqui, segundo o portal G1, a venda de vinhos dispara no Brasil durante a pandemia e produtores tentam segurar o novo consumidor. O mês de julho bateu recorde histórico de vendas, mas agosto teve desaceleração. Os produtores apostam no dólar alto para o consumidor, perca o preconceito com vinhos brasileiros e passe a comprá-los com maior frequência. Isso não houve no ano a melhora de venda de vinhos no Brasil em 2020. Diferente do restante da economia, as políticas de isolamento social contra a disseminação do novo coronavírus tiveram um papel importante para impulsionar esses negócios. E agora, Beto, uma notícia extremamente importante para a Nova Prata e toda a região. Porque, de acordo com a CNI, a Comissão Nacional, a Confederação Nacional da Indústria, registrando os índices de otimismo no mercado, detectou em uma pesquisa realizada com mais de 30 setores
que os setores que tiveram aí a maior pontuação de índice de confiança foi o de produtos de borracha, com 64,8 pontos, seguido por metalurgia, produtos minerais não metálicos e produtos de metal. Isso quer dizer que esses 4 setores detêm hoje o maior índice de confiança econômica. E também, segundo a mesma CNI, os setores de menor confiança são o de biocombustíveis, o de obras e infraestrutura, o de equipamentos de informática e o dos artefatos de couro, que lideram as primeiras 4 posições com os índices menores. Mas o que isso se reflete, Beto? A gente tem boa parte da economia, por exemplo, de Nova Prata, baseada na indústria da borracha. Se esse setor se demanda de altos níveis de confiança, então é um bom sinal para a economia local. Muito bom, Thiago. E segundo o portal Correio do Povo, o 13º salário deve injetar 208 bilhões de reais na economia, diz CNC. O pagamento do 13º salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar 208 bilhões de reais na economia brasileira neste ano. Em valores reais, o montante é 5,4% inferior ao registrado em 2019, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que foi divulgado ontem, quinta-feira. E agora um dado econômico que a gente traz pelo portal IG. A inflação do aluguel sobe, chegando à margem de 20,93 no mês de outubro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Em outubro, a taxa subiu 13,23, menos do que o mês anterior. Então, aí o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, acabou tendo uma inflação de 3,23 no mês de outubro. A taxa é inferior ao que foi observado no mês de setembro. E segundo o portal Jornal Semanário, a Receita Federal começa a notificar as pessoas a respeito de contribuintes na malha fina. Em um total de 334.338 contribuintes, com declaração do Imposto de Renda Física de 2020, retirada na malha fina, começaram ontem, quinta-feira, a receber cartas da Receita Federal. Na correspondência, o fisco pedirá ao contribuinte que verifique as pendências no processamento da declaração e faça as devidas correções. Beto, se tu pudesse escolher, tu preferia cair na malha fina ou na malha grossa? Na malha fina. Muito bem, corajoso. E o auxílio emergencial. O governo divulga o calendário para os próximos 95 mil novos aprovados no cadastro. O pagamento da primeira parcela para quem teve o pedido reavaliado será feito a partir de sexta-feira, dia 30. O total de beneficiários no país sobe para quase 68 milhões de brasileiros. E segundo o portal IG, o Lobo-Guará terá, abre aspas, carreira curta, fecha aspas, diz Guedes sobre a nota de R$200. Segundo a nota de R$200, terá carreira curta, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem, quinta-feira, dia 29. Segundo o ministro, a nota vai se aposentar em pouco tempo para a chegada do PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. Mas eu nem vi ela ainda, Beto. Já estão falando que nem vai existir mais. Olha a vida do brasileiro. Se você tá no clube de que ainda não viu a nota de R$200, deixa o seu comentário aí para a gente ver quem já avistou o Lobo-Guará por aí. E as informações do Correio do Povo, isso que o ministro Paulo Guedes falou, começa a operar na próxima terça-feira de maneira restrita. O PIX, a nova modalidade de pagamento, entra em operação de forma restrita, conforme o Banco Central e as informações do portal Correio do Povo. E agora nós vamos para as notícias da agricultura. E começamos pelo portal Notícias Agrícolas. A alta da arroba chega a 30% ao longo de 2020, enquanto a carne no atacado sobe 25% e no varejo apenas 11%, calcula analista. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, a analista de mercado da Agrifato, Iago Traviani Ferreira, informou que os preços da arroba seguem firmes e com tendência para novas altas no curto prazo. Disse ele, o mercado está projetando valores próximos a R$ 280 a arroba dentro de alguns dias, já que temos uma perspectiva de melhora no curto prazo. E o mês de novembro costuma ser decisivo para o varejo e para o consumidor, que está se preparando para as festas do final de ano, comentou ele.
E as informações pelo portal do Canal Rural, a colheita do milho estima uma falta na safra, uma ausência de 3% menor no Paraná, de acordo com a consultoria, de acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural, vinculado à Secretaria de Agricultura. A primeira safra do milho está estimada para 3,5 milhões de toneladas, uma queda de 3% frente ao que foi colhido no ano passado, que estava em 3,6 milhões toneladas. E segundo o portal Canal Rural, o leite, o volume importado em outubro deve ser o maior dos últimos 13 anos. O Brasil deve importar em outubro o maior volume de leite dos últimos 13 anos, de acordo com o sócio-diretor da Millpoint, Walter Gailan. Afirma que as importações diárias neste mês estão crescendo 5% em relação a setembro, quando as internalizações tinham sido as maiores desde setembro de 2016. E Galan explica que as importações de leite em outubro foram contratadas com 1 ou 2 meses de defasagem, porque o dólar de hoje influencia a importação daqui para frente. E a tendência para a queda dessas internalizações, em julho tivemos um preço no mercado interno bastante alto e, apesar do dólar, estimulou a competitividade dos produtos importados, disse ele. E agora as informações sobre o arroz. De acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense, que cuida aí da cultura no estado, a área de plantio já atingiu 70% do que era previsto. E se espera que até o final da semeadura, mais de 970 mil hectares estejam contemplados pela cultura do milho. Isso representa um aumento de 63 mil hectares em relação ao mesmo período do ano passado, no aumento da cultura do arroz. E agora, com o oferecimento de chamada externa? Chamada externa, Monalise Canali está a postos para trazer várias informações do que você vai ver hoje de manhã no Conecta News. Um bom dia, Monalise, e o que você nos conta? Bom dia, Thiago, bom dia, Beto, olá a todos os telespectadores nessa manhã fria de sexta-feira, né? O frio está vindo meio estranho nessa temporada, mas ok, a gente o recebe. Quem gosta do frio deve estar muito feliz, né? Então, seguindo para falar sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje nós temos 2 dias muito especiais. O dia do ginecologista e do obstetra, que é o médico que cuida da saúde e especificamente da mulher. Esse médico que cuida da mulher desde antes de estar pensando na sua gravidez até todo esse período, até que ela tenha seu filho. Também hoje é dia do fisiculturista, então conversamos com Gláucia Menegatti, lá do município de Paraí, ela que não é mais fisiculturista, mas conta pra gente como foi essa experiência e quais os ensinamentos que ela traz desse esporte. Hoje, Thiago, a gente tem um último especial do Outubro Rosa, porque findamos por aqui, e dessa vez a gente fala com Kelly Strapasson, uma moça que aos 29 anos foi diagnosticada com câncer de mama e conta para nós como foi a superação desse câncer. Além disso, a gente lembra que daqui a pouquinho estaremos falando com o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui do município de Nova Prata, Everson Marca, que fala pra gente sobre a consulta popular, né? O que ela é, como dar o seu voto, enfim, que esse ano ela está sendo diferente também. E, Thiago, a gente lembra que hoje à noite a gente tem o debate do município de Nova Araçá, os 3 candidatos se farão presentes, então é um debate imperdível, né? Quem é do município de Nova Araçá, inclusive o pessoal da região que queira acompanhar, decidir qual é o seu candidato, né? Se ainda está com alguma dúvida, essa é a oportunidade. Hoje teremos os 3 candidatos presentes no debate, aguardamos vocês com a nossa audiência. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, lembrando sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Muito obrigado, Monalise. Aguardaremos o seu retorno diretamente com o secretário Everson Marca para falar sobre o orçamento popular. E agora sim, com o oferecimento de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Adilnet, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos. A gente fala sobre o mercado financeiro e as cotações. Isso mesmo, começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,76. O euro a R$ 6,73. A libra a R$ 7,45. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 180, mínimo R$ 156,50. O milho máximo R$ 70 e mínimo R$ 67,50.
Já para o preço do arroz, o máximo R$ 122,50 e também mínimo R$ 122,50. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 255,50 e mínimo R$ 250. Arroba da vaca máximo R$ 250 e mínimo R$ 240. Recuperação no mercado financeiro no dia de ontem, superando aí as quedas dos dias anteriores, que haviam sido bastante acentuadas pela conta das eleições norte-americanas e também pela segunda onda que atinge a Europa. Então, recuperação rápida. Ibovespa, uma alta de 1,27%, Dow Jones alta de 0,52%, Nasdaq alta de 1,64%. Nesse momento, as bolsas europeias operam em alta. Agora, quem caiu foi Nikkei, em Tóquio, com 1,52%, e a chinesa Xangai, também em queda de 1,47%. E agora nós vamos para as notícias do mundo. Agora são 8 horas e 22 minutos e começamos pelo portal da CNN Brasil. Economia dos Estados Unidos registra crescimento recorde de 33,1% no terceiro trimestre. A economia dos Estados Unidos cresceu a um ritmo inigualável no terceiro trimestre, depois que o governo injetar 3 trilhões de dólares em medidas de alívio à pandemia que alimentaram os gastos dos consumidores, embora as cicatrizes da recessão provocada pela Covid-19 devam demorar um ano ou mais para assumir. E o Produto Interno Bruto recuperou-se a uma taxa anualizada de 33,1% no trimestre passado, informou o Departamento do Comércio em sua primeira estimativa ontem, quinta-feira, dia 29. E agora uma informação do portal G1, replicando uma matéria da BBC Brasil. As eleições americanas, 3 em cada 4 brasileiros que vivem no país votaram em Joe Biden. A pesquisa foi feita pelo instituto que apontou a vitória de Donald Trump em 2016. A comunidade brasileira, formada por cerca de 1.200.000 pessoas, é um número relativamente pequeno e acabou acertando a vitória do republicano em 2016. Para o pesquisador, a rejeição de Trump se deve a 2 motivos entre os imigrantes: a política de tolerância zero contra a imigração e o mau desempenho do norte-americano no combate à pandemia. E uma notícia bem triste aqui, segundo o portal G1, um ataque à faca deixa 3 mortos em Nice, na França, e uma vítima foi decapitada. Em um ataque à faca deixou 3 mortos na manhã de ontem, quinta-feira, dia 29, na Basílica de Notre-Dame, em Nice, no sul da França. Entre as vítimas está uma idosa que foi decapitada e uma brasileira de 44 anos. O homem considerado suspeito por ter cometido o atentado, um homem de 21 anos, foi baleado pela polícia e depois preso. E o presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ataque como um ato terrorista islâmico e disse que os franceses não vão abrir mão de seus valores. E olha lá, Beto Guidini, pelo portal G1, replicando uma notícia do Deutsche Welle. Do Bataclan a Samuel Paty. Os ataques terroristas na França nos últimos 5 anos. A gente teve ontem esse ataque na igreja que acabou vitimando 3 pessoas, mas nós temos que lembrar, um ataque de um atirador que entrou na boate do Bataclan e fez várias vítimas, um caminhão no sul da França que atropelou mais de 80 pessoas. A semana passada, fazem uns 15 dias, né, Beto? Isso. Uns 15 dias o professor Samuel Paty. A França vive, na verdade, uma sequência de ataques das mais diferentes motivações, Beto, desde a questão de intolerância religiosa até passando pela formação de uma sociedade extremamente plural. A França, desde o segundo pós-guerra, foi berço de imigração de vários países, e também levando em conta o fato de que a França detinha muitas colônias ao redor do mundo até bem pouco tempo atrás. E muitos desses cidadãos agora integram aí o país no centro da Europa. Liberté, égalité, fraternité, os lemas da Revolução Francesa, nesse momento são postos à prova quando atos de intolerância colocam um dos países responsáveis, assim por dizer, da entrada de todo o planeta nessa nova era política dos direitos. Afinal, foi na Revolução Francesa quando alcançamos os direitos do homem e do cidadão pela primeira vez, e os regimes foram caindo de maneira sucessiva.
o país francês se vê encurralado com uma circunstância bastante perigosa, a combinação de intolerância, seja ela política ou principalmente religiosa. Nesse tipo de caso, põe à prova a autoridade de Emmanuel Macron e também a resposta a qual a França se destina a dar a essa sucessão de ataques. Em entrevista recente vinculada nessa manhã nos meios de comunicação aqui do Brasil, Emmanuel Macron prometia uma retaliação à altura do povo francês. De que forma isso vai se dar, ainda não sabemos. A França se vê fragilizada no centro da Europa após o dissidente do Brexit, a saída da Inglaterra. A França e a Alemanha têm o condão de conduzir todo o bloco europeu. Se o país francês se enfraquecer por dentro, toda a estabilidade da Europa se coloca em risco. E temos que frisar mais um ponto sobre esse ataque, Beto. Uma das vítimas na igreja era uma brasileira. Então, como um fato acaba chamando atenção, e não só isso, a sequência de fatos e a sequência de ataques terroristas na França por razões de intolerância nos últimos 5 anos. Triste isso, Tiago. E agora, segundo o portal A Referência, a chegada de tropas russas alimenta a tensão na fronteira do Brasil com Venezuela. Com as fardas do exército venezuelano, as tropas russas chegaram ao estado de Bolívar, na próxima fronteira da Venezuela com o Brasil, no dia 9. Os soldados seriam uma resposta ao treinamento do exército brasileiro, que ocorreu em setembro e aumentou a tensão entre os países. E de acordo com o portal Infobae, os soldados foram enviados ao local pouco depois, após a Operação Amazonas, liderada pelo Brasil, que incluiu o lançamento de foguetes de até 80 quilômetros de distância. E o treinamento com equipamentos de fabricação local ocorreu próximo a Manaus. E agora um outro fenômeno que acontece muito próximo a nós aqui no Rio Grande do Sul e que vem tomando conta dos principais comentários, agora ele virou notícia. É sobre a onda migratória de argentinos que estão vindo residir no Uruguai. Isso se deve ao fato de que o risco de crise e miséria no país argentino, somado aos incentivos do governo uruguaio para a entrada e permanência destes argentinos, tem provocado um êxodo. De março para cá, mais de 20 mil argentinos migraram para o Uruguai, isso sem contar o que havia ocorrido de janeiro até março. O fato se deve que as políticas uruguaias são bem acolhedoras para quem quer levar investimento ao país. E os argentinos, por sua vez, temendo os rumos que o país pode tomar após mais uma moratória internacional, arredaram suas coisas e cruzaram para a banda oriental do Rio Uruguai. Então, Beto, esse fenômeno vem ocorrendo. Mas calma aí, as políticas do país uruguaio são favoráveis para quem quiser residir e investir no país. Isso quer dizer que as pessoas mais necessitadas não terão, assim, tanta receptividade quanto a classe abonada argentina, que dá entrada em mais de 100 papéis por dia de pedidos de imigração junto ao serviço uruguaio. E seguindo ainda falando da Argentina, Buenos Aires, segundo o portal Estúdio FM, Buenos Aires volta a receber turistas brasileiros a partir de agora, o mês de novembro. Além dos brasileiros, turistas de países vizinhos, a Argentina também poderá entrar em terras portenhas a partir desta sexta-feira, dia 30. No entanto, há limitações. O acesso somente se dará por Buenos Aires via aeroporto Ezeiza ou pela balsa que vem do Uruguai. O viajante também precisará preencher um formulário online, garantindo que não sairá da região metropolitana da capital, apresentar exame PCR negativo para o coronavírus, feito com amostras do nariz e da garganta, feito até 72 horas antes da viagem, e apresentar um seguro viagem que cubra a enfermidade. E as fronteiras argentinas estão fechadas desde março e por via terrestre permanecerão fechadas. Então agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltaremos com política e esporte. Agora são 8 horas e 30 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer.
Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Retornando ao vivo para você no dia 30 de outubro de 2020, o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informações, que conta com o apoio de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Adilnet,
Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, vamos falar de política e vamos falar de esporte neste bloco. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 36 minutos. Mas a previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 11 graus e a temperatura chega aos 23 graus durante a tarde. E a previsão do tempo para o final de semana é também de sol entre nuvens, com a temperatura variando entre 8 e 22 graus. E começamos pela política pelo portal Correio do Povo. Um homem oferece 100 milhões de reais a Bolsonaro em troca de selfie. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma situação inusitada na manhã de ontem, quinta-feira, enquanto participava da tradicional conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Um homem ofereceu 100 milhões de reais se ele aceitasse tirar uma selfie com outra pessoa. Ele disse: o que o senhor me diria se o brasileiro honrado, que tem muito apreço pelo senhor, quisesse fazer um testamento para lhe dar 100 milhões de reais? E a única condição é que o senhor tirasse uma selfie com essa pessoa. O que o senhor diria? Perguntou ele. Olha, Beto, seguindo aí com mais babados Bolsonaro que a gente tem para trazer, pelo portal Fórum, após piada homofóbica contra maranhenses, o governador Flávio Dino diz que vai processar o presidente Bolsonaro. O adversário político do presidente, o governador do Maranhão, anunciou que moverá um processo contra Jair Bolsonaro. Isso porque, de acordo com ele, em visita ao Maranhão, o presidente chamou os maranhenses de, abre aspas, boiola, fecha aspas, ao beber o Guaraná Jesus, abre aspas, e o mais grave, usou dinheiro público para propaganda política. Enfim, eles já não se gostam há bastante tempo e publicamente trocam farpas. Dessa vez, a questão vai virar um processo judicial. E segundo o portal G1, Guedes defende a criação do imposto digital, mas depois diz que o tributo está morto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender ontem, quinta-feira, durante a audiência pública no Congresso Nacional, a criação de um imposto sobre transações financeiras realizadas por meio digital, que ele chamou de Digitax. Logo depois, ainda durante a audiência, Guedes disse que, para ele, o imposto está morto, mas alertou que, sem os recursos que viriam com esse tributo, ele não pode levar adiante a proposta de discussão na área econômica de fazer uma ampla desoneração da folha de pagamentos de empresas e não apenas 17 setores que já foram beneficiados com a desoneração e podem ser beneficiados também o estendido até o 2021. E informações também do Correio do Povo para Paulo Guedes: a inflação dos alimentos é um reflexo da camada de proteção social. O ministro destacou que a inflação é o outro lado da moeda e que a massa salarial subiu, o consumo também se alterou e por isso que os preços estão subindo. E segundo o portal Correio do Povo, Salles nega ataque a Maia e diz que perfil de rede social foi hackeado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, negou ontem, quinta-feira, que tem atacado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que sua conta do Twitter teria sido usada indevidamente por outra pessoa. Apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial, defendeu Salles na publicação. E na noite da quarta-feira, 5 dias após Maia dizer que o ministro estava destruindo o próprio governo, Salles chamou o presidente da Câmara de nhonho, uma alusão ao personagem do seriado televisivo mexicano Chaves, e a publicação foi apagada. Muito bem, vamos tesouro, não se junte com esta gentalha. E Ricardo Salles também disse que a sua conta foi hackeada por um ex-assessor de campanha que tentou se candidatar à Câmara dos Deputados no ano de 2018 e que ele teria desferido o ataque contra o presidente Rodrigo Maia. E segundo o portal da CNN Brasil, ele teria identificado no seu Twitter para quem ofendeu o Maia, né, Tiago? Isso mesmo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já teria identificado quem usou a sua conta oficial do Twitter para postar uma mensagem chamando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de nhonho. E os aliados e interlocutores, Salles disse que a postagem teria sido feita por um ex-assessor de sua campanha em 2018, quando hoje o ministro disputou, seria sem sucesso, uma vaga na Câmara pelo Partido Novo. E informação, não é só a Receita Federal que está notificando sobre a malha fina.
A questão do INSS, os segurados também estão sendo notificados para revisão cadastral. Mais de 1,7 milhões de pessoas estão passando aí pelo pente fino de reavaliação dos documentos da Previdência Social. E aí, se você for notificado, é bom entrar em contato para saber quais as providências serem tomadas. Segundo o portal G1, com 2.825 pontos de incêndio, o Pantanal tem pior outubro da história, indicam dados do INPE. O Pantanal já tem o pior mês de outubro em focos de incêndio da história. Desde o dia 1º até a quarta-feira, dia 28, foram registrados 2.825 pontos de fogo do mioma, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O recorde já então era de 2002, com havido sido registrados 2.761 focos. E o monitoramento do INPE começou em 1998. Agora uma notícia macabra, Beto Guidini. Isso porque um homem no Rio de Janeiro foi preso porque ele vendia ossadas humanas ao preço de R$300. A polícia prendeu em flagrante o sujeito que tem nome de Luiz Silas. Até o nome dele é sinistro, né, Beto? Isso. Aconteceu que ele retirava os ossos das covas do cemitério de Ricardo Albuquerque, na zona norte do Rio de Janeiro. E a polícia o apreendeu bem tranquilo, caminhando na rua com uma sacola, com um crânio, um fêmur e mais um osso humano que seriam vendidos pelo preço aí aproximado de... O crânio era 300 e os ossos R$100 cada um, que segundo ele eram utilizados em rituais religiosos. Que macabro, hein, Beto? Isso mesmo. E agora uma notícia complicada também, Thiago. Segundo o portal G1, cresce 59% o número de denúncias de violência contra idosos no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Segundo o número de denúncias de violência e maus tratos contra idosos cresceu 59% no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Entre março e junho deste ano foram 25.533 denúncias. No mesmo período de 2019 foram 16.039. E segundo dados do Disque Sim, a plataforma do Ministério da Mulher, Famílias e Direitos Humanos, obtidos com exclusividade. E segundo esse dado, aconteceu tudo isso, né, Thiago? Né? É complicado. Está acontecendo muito isso. Essa situação, as pessoas estão em casa, isso vai aumentando, mas enfim, os dados disponibilizados aí pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, responsável por averiguar esses casos, e algumas informações, né? Por exemplo, Beto, denúncias contra os direitos humanos podem ser feitas via canal de WhatsApp. De acordo com o portal da Estúdio FM, o Disque 100 e o Ligue 180 também receberão um canal através do WhatsApp e o número é o 61 99656 5008. Ele tem resposta automática e a denúncia é analisada. A facilidade do canal do WhatsApp é que vídeos, fotos e outros tipos de mídia também podem ser reportados direto ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, um canal para facilitar a comunicação do cidadão. E segundo o portal Estúdio FM, a campanha de vacinação contra pólio e multivacinação são prorrogadas até 21 de novembro. Segundo as informações, em consequência da baixa cobertura da campanha nacional de vacinação contra poliomielite no estado, a Secretaria da Saúde decidiu prorrogar o prazo de estratégia até 21 de novembro. Nesta data também será realizado um segundo dia de mobilização, um sábado, em que os postos de saúde e as casas de vacina ficarão excepcionalmente abertos para estimular as famílias a facilitar acesso à imunização contra a polio das crianças menores de 5 anos e a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos foi igualmente prorrogada. E Beto Guidini, a gente tem aí uma informação que é a guerra das vacinas, mas talvez essa guerra que a gente passe ela seja invisível não só contra o vírus, mas de competição industrial, biológica, farmacêutica, enfim, um plano multidisciplinar de situações. O fato é que a AstraZeneca, a principal farmacêutica que faz a pesquisa de Oxford, avisou o governo brasileiro que o prazo inicialmente combinado, que seria de dezembro de 2020 para a entrega de 15 milhões de doses da vacina, vai atrasar. Isso porque a farmacêutica está com questões aí vinculadas à logística
para a fabricação de todas essas doses e também outros problemas que possam ocorrer no caminho. A gente teve paralisações da pesquisa de Oxford há alguns meses atrás, se não me engano, há um mês atrás, e agora ela já avisou que vai atrasar. O porquê que é a guerra das vacinas? Porque a gente tem um problema, né, Beto? Coronavac, através do Instituto Butantan e do governador João Dória de São Paulo, pedindo passagem com doses prontas para serem vendidas, e a polêmica da vacina que nós tivemos entre a semana passada e essa, em que o presidente falou que não iria comprar a vacina chinesa, porque contava com Oxford e a AstraZeneca no final do ano. O fato é que ontem a companhia farmacêutica disse que vai atrasar. Será que teremos aí uma volta ao passado para ver se compraremos a vacina chinesa? Enfim, a guerra biológica tem esse tipo de arma e tem quem vende ela em quantidades absurdas. E agora, Thiago, seguimos aqui ou vamos para o esporte? Agora vamos para o esporte. A primeira manchete que a gente traz, Renato comenta o placar magro do jogo de ontem contra o Juventude. A gente teve o primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil e o Grêmio enfrentou o time de Caxias do Sul e acabou vencendo por 1-0. O primeiro jogo das oitavas de final foi ontem à noite, né? Então, um placarzinho magro, o primeiro gol saiu aos 8 minutos do primeiro tempo. Isaac foi quem marcou para o Grêmio. É uma vantagem, Renato diz que toda vantagem é boa, mas convenhamos, né, pro poder de fogo do Grêmio, 1-0 contra o Juventude, é até um pouquinho, né, Beto? Isso mesmo. Agora, segundo o portal Globo Esporte, o artilheiro do ano, Galhardo, sonha com seleção e revela a expectativa com última lista, abre aspas. Bem ansioso, fecha aspas. O torcedor do Colorado vê Thiago Galhardo em campo e já sabe o que esperar. Se estivessem nas arquibancadas, viria um burburinho ansioso, na expectativa de soltar o grito de gol, e ele não decepcionaria. O artilheiro brasileiro, um meio atacante também, é um dos goleadores do Brasil em 2020. E o desempenho não empolga apenas a torcida. O goleador cansa de repetir que vive um momento mágico na carreira e que sonha alto mesmo. E informação também do Colorado pelo portal do Globo Esporte. Yuri Alberto se apresenta ao Inter e fica à disposição para o jogo contra o Corinthians. Isso acontece sábado às 19 horas em São Paulo, na Arena Neoquímica. E segundo o portal Globo Esporte, o Grêmio anuncia a contratação de Falcão para o time de futebol 7. O Grêmio anunciou ontem, na quarta-feira, a contratação de Falcão, considerado um dos melhores jogadores de futsal da história, para o time do futebol 7. O atleta, de 43 anos, irá vestir a camisa 12 e defender o clube do Futsal Nacional, Campeonato Brasileiro, na Liga das Américas da modalidade. E agora informação para os gremistas, diretamente da página do Grêmio Futebol Porto Alegrense. A Arena do Grêmio e também a Grêmio Mania lançam aí a Arena Tour com promoções especiais nesse final de ano e também no Outubro Rosa. Os torcedores que vestirem a camisa rosa no próximo dia 31/10 poderão realizar o tour pela Arena pela metade do preço. Então tem promoções especiais para quem visitar a Arena do Grêmio nesse feriadão. Seria um bom passeio para você fazer, Beto? Eu prefiro na do Inter. Tudo bem, então vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com matérias especiais, as informações da nossa região, da Serra do Planalto e do Estado. Conecta Mais TV, é muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move.
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você nesse bloco do Conecta News, em que eu estou um pouco embaçado na tela, mas logo eu volto à condição normal. Mas enfim, vamos para... voltei, falei para vocês, o Doug é o mágico dos botões, ele sempre resolve esse tipo de problema. E agora a gente vai ter uma matéria especial no comecinho desse bloco, uma pessoa muito especial para encerrar o Outubro Rosa. Mas o Beto vai contar quem é e vai dizer a temperatura também. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 55 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 11 graus e a temperatura pode chegar aos 23 graus durante a tarde. E a previsão do tempo para o final de semana é também de sol entre nuvens,
com temperatura variando entre 8 e 22 graus. E o mês de outubro, nossa equipe trouxe para você, os telespectadores, diversos depoimentos de mulheres vitoriosas que já passaram ou estão passando pelo câncer de mama. E essa nossa forma de fomentar a importância do autoexame e dos exames de rotina, bem como da campanha Outubro Rosa. E hoje finalizamos o nosso especial com depoimentos de Kellen Strapasson, que é mais uma vitoriosa do município de Nova Prata, que conta agora para nós a sua história de superação. Vamos conferir. Boa tarde. Então, eu descobri o câncer de mama aos 29 anos. Foi através do autoexame, no qual eu fui acompanhando, né? Em 3 meses eu refiz uma ecografia, no qual aparentemente assim o primeiro era benigno. E aí o médico disse, não, vamos refazer daqui 3 meses. E foi o que eu fiz, eu segui as orientações, e aí já tinha mudado totalmente o nódulo. Aí o que aconteceu? A minha ginecologista me encaminhou para um mastologista em Caxias, né? Antes disso eu fiz uma punção aqui, mas deu grandes números de células atípicas, né? E aí eu fui encaminhada para Caxias. Com o resultado da biópsia positivo, né? Câncer maligno, começou o tratamento. Para mim foi um choque, porque eu estava passando por um período conturbado na minha vida e aí chegou mais esse diagnóstico, né? Foram 11 meses de tratamento, no qual foi de muito grande importância, muitos significados, muitas perguntas. Por quê? Por que eu sou tão nova, eu não tenho filhos, eu não tenho casos na família, e olha o que eu estou recebendo, né? Mas eu encarei o tratamento assim de uma forma muito tranquila, sabe? Tem aqueles momentos, sim, mas eu fui levando assim da melhor forma que eu podia levar, sabe? Tranquila. Qualquer momento que passava eu digo, não, eu não acredito que eu tô passando por isso, não pode ser verdade, sabe? E foi assim até terminar o tratamento. Eu fiz 2 cirurgias, fiz 36 radioterapias, não parei a faculdade, diminuí as cadeiras, e foi um período assim que hoje eu me orgulho muito. Então, o apoio familiar, sem sombra de dúvidas, foi muito importante. Eu procurava, assim, evitar que os meus pais, por exemplo, minha mãe, por exemplo, a gente sente que eles sofrem juntos, né? Mas eles me tratavam como se eu não tivesse nada. Isso foi uma coisa muito boa para mim, sabe? E a gente sabia que eles estavam sofrendo juntos, né? E quando eu tinha tratamento para fazer, quimioterapia e tal, eu procurava não levar eles juntos ou não falar muito, porque parecia que eles iam sofrer mais que eu. Sem sombra de dúvidas, é o alicerce, né? E os amigos também. Não posso deixar de mencioná-los. Então, meu nome é Kelly, né? Eu fui diagnosticada muito nova, hoje não tem mais idade, e eu para esse tipo de doença. E eu quero dizer a todas as mulheres que não deixem de fazer o autoexame. Ele é fundamental. Se cuidem. Só tenho a dizer que a nossa saúde é o bem mais precioso. É difícil, é um momento sim, muito difícil, mas dependendo da forma como tu encara a situação, ela se torna muito mais leve. Então eu deixo aqui o meu recado para que vocês se cuidem, quem ama, cuida.
Muito bem, o depoimento da Kellen estampando aí a realidade do Outubro Rosa e a luta contra o câncer de mama. E agora vamos para as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Quais são os principais destaques do Garrão da Pátria na manhã dessa sexta-feira, Beto? Agora são 9h01. Começamos pelo portal Sul 21. O governo do Rio Grande do Sul autoriza municípios a antecipar o retorno dos anos iniciais do ensino fundamental. O governo do estado anunciou ontem, quinta-feira, que decidiu antecipar o retorno das aulas presenciais dos anos iniciais do ensino fundamental nas redes municipais e privadas de ensino do Rio Grande do Sul. Previstas para serem liberadas a partir do dia 12 de novembro, elas agora poderão ser retomadas a partir da próxima semana, no dia 20, quando também será liberado o retorno dos anos finais do ensino fundamental em todo o estado. E informação que vem pelo portal Gaúcha ZH, o estado abre quase 15,8 mil vagas de emprego formal no mês de setembro. É o terceiro mês de saldo positivo em sequência. O estado tenta reduzir as perdas geradas pela pandemia. No acumulado de 2020, o desempenho ainda está no negativo, com uma taxa de 74 mil vagas fechadas. E uma notícia estranha que aconteceu ontem, Thiago. Segundo o Gaúcha ZH, a Galeria do Rosário é evacuada por suspeita de bomba, mas o artefato era simulacro. A Galeria do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi evacuada por volta das 13h45 na quinta-feira por suspeita de bomba. E encontrou-se que o artefato era um simulacro. E, Beto, essa notícia não é tão estranha. O que é estranho é o tipo de ocorrência repetitiva dessas ameaças de artefatos sendo simulacros, ou seja, parece que é, mas não é, ou bombas de verdade, como a gente teve esta semana na Serra das Antas. Esse tipo de ocorrência, nós acompanhamos todo dia o trabalho dos órgãos de segurança e nas últimas semanas ameaças de bomba foram despertadas em vários locais diferentes do estado. Isso vem chamando a atenção dessa semana, como disse, na Serra das Antas, em uma tenda e também na Galeria do Rosário, em Porto Alegre. O que está por trás dessa rede de ocorrências que nós não tínhamos e agora, a cada semana, o BOP é acionado 1 ou 2 vezes para desarmar artefatos explosivos. E uma notícia que, segundo o Gaúcha ZH, após 43 anos, ao lado da Redenção, a Confeitaria Maomé vai mudar de endereço. A Confeitaria Maomé vai deixar a rua José Bonifácio, após 43 anos, próximo ao Parque da Redenção. O estabelecimento familiar deve ser transferido para o bairro Petrópolis no final de novembro. E agora, lembra da Confeitaria Maomé? Não me lembro da Confeitaria Maomé, Beto. Me pegou com as calças na mão. Essa eu não me lembro. Doces maravilhosos lá no... Não tive a passagem de encontrar. É que eu não vou muito à padaria, né? Eu sou um cara muito regrado na alimentação. Acreditemos. Seguindo com as informações e por falar em alimentação, uma cooperativa de alimentos de Santa Catarina anuncia o investimento em uma fábrica que vai custar aí mais de 60 milhões de reais em Erechim. Uma fábrica aí da Aurora Central de Alimentos vai construir uma fábrica de rações em Erechim. Então as informações foram repassadas ontem e a unidade ficará às margens da RS 331, que liga Erechim a Gaurama, em uma área de 17 hectares que a empresa desembolsou 3 milhões de reais para comprar. E segundo o portal Repórter, agências do INSS abrirão normalmente hoje, sexta-feira, dia 30, para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro. A medida consta na portaria 364, publicada na seção extra do Diário Oficial da União, o DOU, na quarta-feira, dia 28. E seguindo com as informações do Estado, o feriadão de finados terá reforço no policiamento
e no patrulhamento do litoral gaúcho. A Secretaria de Segurança Pública finalizou no dia de ontem um planejamento vinculados a ampliar o efetivo de policiais e também de bombeiros no patrulhamento do litoral e dos balneários nesse feriadão. Entre sexta-feira e a próxima segunda, a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros terão um efetivo regular de 380 servidores nos municípios litorâneos gaúchos. E segundo o portal Correio do Povo, a Polícia Civil apreende veículos de luxo de organização criminosa aqui no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil deflagrou ao amanhecer da quinta-feira a Operação Faxina, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes conexos com roubo, lavagem de dinheiro e homicídio. O grupo, que movimentou mais de 5,5 milhões de reais em um ano, tem ligação com a facção de âmbito estadual. A ação foi realizada em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Campo Bom, Novo Hamburgo, Bagé, Pinheiro Machado e Salvador do Sul. E um total de 25 criminosos foram detidos na manhã da quinta-feira. E outra operação que também ocorreu ontem foi a Operação Pax, da Polícia Civil e da Brigada Militar, contra aí acusados de crimes de roubo e homicídio em Gravataí. Uma pessoa foi presa e 15 ordens judiciais foram cumpridas. E segundo o portal Correio do Povo, o trabalho escravo é alvo de Polícia Federal em Dois Irmãos e Morro Reuter. Uma operação alforria que visa o combate ao trabalho escravo foi realizada na manhã da quinta-feira pela Polícia Federal. A Inspeção do Trabalho no Rio Grande do Sul também participou da ação. Houve cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão e ainda fiscalização em estabelecimentos nos municípios de Dois Irmãos e Morro Reuter. 3 cidadãos venezuelanos estariam trabalhando em condições análogas a de escravos. E uma informação que vem do portal Estúdio FM, a Polícia Rodoviária Federal apreende uma grande quantidade de cigarros contrabandeados que estavam escondidos em uma carga de milho na cidade de Lajeado. Isso aconteceu no dia de ontem na BR-386. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí a quantidade superior, Beto, a 400 mil maços de cigarros que estavam escondidos embaixo de uma carga de milho. E também pelo portal Correio do Povo, mais de 88,5 mil reais foram apreendidos em drogas pela Polícia Civil em Rio Grande. Na quinta-feira, ontem, a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, DRACO, de Rio Grande, calculou em mais de 88,5 mil reais o valor das drogas apreendidas em uma ação no bairro Profiturbrum. Na tarde da quarta-feira, uma equipe do delegado Rafael Patela Amaral prendeu 2 traficantes com 53 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína, além de 2 balanças de precisão e uma motocicleta. Um dos detidos cumpria prisão domiciliar. E agora mandando um abraço para a dona Tere Cúnico, que está nos acompanhando, e a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli. Nós vamos encerrando esse bloco que contou com o apoio de Preto Veículos, representante Chevrolet em Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Unimed Vale das Antas, Adilnet Telecom, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Dom Antônio Empório de Carne, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal e Quiron Centro Cultural. Temos chamada externa nesse momento? Então temos chamada externa, antes de ir por os intervalos, Monalise Canali ao vivo com o secretário Everson Marca falando sobre orçamento participativo. Bom dia, Monalise. Bom dia, secretário. Tivemos um problema com o áudio, vamos para um rápido intervalo. No retorno, Monalise com o secretário Marca. Conecta Mais TV, é muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. E retornando agora à sua central de notícias, à sua central de informações, nós vamos para as principais notícias da Serra e do Planalto, e tem uma matéria muito especial nesse bloco também. E temos Monalise Canali, ao vivo com o secretário Everson Marca, agora sim, o áudio consertado, e nós conseguiremos ouvir eles falando sobre participação e orçamento. Isso mesmo, Thiago, tivemos um pequeno problema com o áudio, mas agora a gente retorna trazendo as informações, então, com o secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui de Nova Prata, o Everson Marca, que fala conosco sobre a consulta popular. Bom dia, secretário. Bom dia. A consulta popular desse ano, ela iniciou no último dia 26 e vai até o próximo dia 3 de novembro. O governo do estado, já há alguns anos, tem implementado essa prática
de ouvir a comunidade naquilo que a comunidade acha que é relevante, que é importante para receber investimentos públicos aqui na nossa cidade e na nossa região. Esse ano, em função do pouco recurso disponível, nós estamos falando para a nossa região, que compõe aí mais ou menos 40 municípios, de recursos da ordem de R$350 mil, né, daria pouco mais de 10 mil para cada município, se fosse dividir de igual forma para todos. Se decidiu pelo CORED aqui da nossa região, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento, que nós teríamos apenas 3 projetos e que fossem projetos regionais, e não projetos que beneficiassem um ou outro município. Então não há uma competição entre os municípios, mas sim uma competição entre os projetos que estão inscritos para a nossa região. Essa é a forma, né, que a região encontrou de fazer com que as pessoas possam participar, e nós, com esse pouco recurso que temos, desenvolver um projeto de nível regional. E, secretário, conta pra gente como é que o pessoal faz essa votação. Ela é de forma online, né? Como é que o pessoal chega até o local da votação e para que serve, então, esses projetos? Eles vão beneficiar toda a região. Tem como falar um pouco sobre quais são esses projetos? Sim, bom, primeiramente, então, a forma de votação, como você falou, ela é online. O pessoal tem que acessar o site da Consulta Popular, que é o www.consultapopular.rs.gov.br. O que pede ali apenas o título de eleitor, né? Então, de posse do título de eleitor, já digita o título de eleitor, abre a cédula. E nesta cédula nós temos, então, 3 projetos regionais que estão competindo. O primeiro deles é um projeto relacionado à agricultura familiar, né? Então, é um projeto para o desenvolvimento de projetos na área da agricultura familiar. O segundo é um projeto que está sendo já desenvolvido pela UX de pesquisa do grafeno. Então, o recurso iria para este projeto da Universidade de Caxias do Sul, mas que, como a universidade está presente em toda a região, por óbvio, né, que é um projeto também considerado em nível regional. E o terceiro projeto, ele tem a ver com o setor do turismo. É um projeto para a criação de um observatório regional de turismo, de forma que a região possa ter números, né, de visitantes, procedência, demanda, oferta, enfim, uma série de dados que a região precisa para fornecer para potenciais investidores. Então, o terceiro projeto é esse da área do turismo. E, secretário, a importância do pessoal votar, existe uma possibilidade de nenhum desses projetos irem adiante? Como que funciona? Assim, o que eu tenho que dizer para toda a população, nós temos de aproveitar os espaços que nos dão para a decisão, né? As pessoas reclamam, porque eu não sou ouvido, ou porque isso, ou porque aquilo. É um espaço mínimo, né, em que eu tenho o poder, né, de definir minimamente que projetos a gente entende que são importantes para a nossa cidade. Quanto maior a participação, com certeza maior será nos próximos anos a destinação de verbas para esse programa da Consulta Popular. Quanto menor a participação, me parece que menor será o interesse dos governantes de fazer com que as pessoas tenham o direito de decidir onde elas querem que o dinheiro público seja investido. Então, para mim, é de suma importância que todos que estão nos ouvindo, né, percam aí 1, 2 minutos, não mais do que isso, para fazer este voto, né, esta participação. Por quê? Porque quanto mais, como eu disse, quanto mais nós tivermos votação, maior será a destinação de recursos nos próximos anos. O pessoal acha que não vem esse dinheiro, sempre vem o dinheiro, né? Esse é um dinheiro carimbado, né, que após escolhido o projeto, o governo acaba destinando. Nós mesmos aqui em Nova Prata, nos últimos 2 anos, nós conseguimos recursos para o setor do turismo, para projetos na área do turismo, em função da Consulta Popular, né? Recursos esses que a gente tem investido em sinalização, em promoção do turismo, em desenvolvimento de materiais de divulgação. Então, uma série de coisas que a gente tem conseguido fazer com este recurso, né? Então, acho que é importante mesmo a participação de todos que estejam aí nos ouvindo e que aproveite também para convidar os seus parentes, amigos, colegas de trabalho para fazer esse voto.
A gente agradece pelas informações e lembra, então, o período iniciou no dia 26 de outubro agora, mas segue até o dia 13 de novembro, na próxima quarta-feira, né? Terça-feira, isso, até a próxima terça-feira. Basta você entrar no site da consultapopular.rs.gov.br e lá você consegue, com seu título de eleitor, realizar esse voto. A gente agradece ao secretário pela disponibilidade, por prestar essas informações a todos os nossos telespectadores. E lembra sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Obrigado, Monalise, e obrigado ao secretário Marca. Consulta Popular, 3 projetos que representam os interesses da região. Então, é importante participar. A votação é pela internet. E agora vamos às informações da Serra e do Planalto, Beto Guidini. Isso mesmo, agora são 9 horas e 21 minutos. Nós vamos falar sobre a previsão do tempo, que é a previsão do tempo para esta sexta-feira de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 11 graus e a temperatura pode chegar aos 23 graus durante a tarde. E a previsão do tempo para o final de semana é também de sol entre nuvens, com a temperatura variando entre 8 e 22 graus. E tu sabe quem manda um bom final de semana para nós, Beto? Quem, Thiago? O seu João Luiz da Costa, lá de Guabiju, que está todas as manhãs conectado conosco. Um abraço a ele também. E segundo o Portal Pioneiro, restaurantes de Caxias são autorizados a funcionar 4 horas a mais por dia. Um decreto publicado na quinta-feira autoriza os restaurantes de Caxias do Sul que fiquem abertos até 3 horas. Antes, a Prefeitura restringia o funcionamento das 23 horas. Com a medida, mercados, lotéricas e correspondentes bancários deixaram de ter limitação de horário de abertura. E, de acordo com a administração municipal, a mudança permite que os restaurantes se adequem ao horário de funcionamento permitido para eventos sociais e de entretenimento, em buffets, casas de festas, casas de shows e casas noturnas. E a realização dessas atividades foi liberada pelo Estado. E agora uma informação que a gente traz pelo Portal Pioneiro. Em um pouco mais de um ano de funcionamento, uma rede de satélites flagra mais de 6 áreas desmatadas em Caxias do Sul. E esses flagrantes serviram como alerta ao Ministério Público para dar andamento a 6 investigações de desmatamento ilegal. Os procedimentos tiveram início a partir do registro do satélite obtido entre maio de 2019 e agosto de 2020. A identificação da vegetação derrubada foi possível graças ao alerta emitido pelo Mapa Biomas, uma plataforma gratuita que reúne diversos sistemas de monitoramento ambiental. O coordenador da área de meio ambiente do Ministério Público, o promotor Daniel Martini, afirma que desde maio do ano passado, o MP de todo o estado do Rio Grande do Sul começou a utilizar a plataforma e já foram recebidos 74 alertas de 34 municípios. Esses pontos totalizam os 608 hectares, o que é equivalente a 850 campos de futebol em todo o estado que foram desmatados de maneira ilegal. E segundo o Portal Pioneiro, joalheria de Farroupilha lança marca própria. A joalheria e ótica Calera de Farroupilha agora tem uma marca própria de óculos. Por meio de uma parceria feita com 2 fabricantes nacionais, lançou os novos modelos em outubro, mês de aniversário de 65 anos da empresa. A nova linha ganhou o nome de Jenny, homenagem à matriarca da família fundadora. E uma informação de Flores da Cunha pelo Portal Pioneiro. A vinícola Viapiana, que fica na travessão de Alfredo Chaves, lá em Flores da Cunha, investiu em um requintado empreendimento e agora conta com um restaurante. É a Trattoria Gasoldo, inaugurada que será inaugurada amanhã, sábado, dia 31, em um segundo piso do Eno Espaço, que foi construído em 2019. E vai ter aí wine bar, sala de cursos, boutique e uma cava de barricas. Mais uma vinícola investindo no seu portfólio turístico com restaurantes. Uma bela ideia, Thiago. Segundo o portal Estafeta, a polícia prendeu R$2 milhões em ação contra jogos de azar na Serra Gaúcha. A Polícia Civil deflagrou a operação policial ontem, quinta-feira, dia 29, visando a apreensão de bens móveis e imóveis oriundos de lavagem de dinheiro para exploração de jogos de azar praticada por organização criminosa. Na ação policial, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em São Francisco de Paula e Igrejinha, além de 6 prisões preventivas, estando em investigação o foragido.
Informação da segurança também que vem da região do 36º Batalhão de Polícia Militar, que nos últimos 15 dias prendeu 7 foragidos da justiça em um curto espaço de tempo. Esse é o resumo aí das ações do 36º Batalhão na cidade de Farroupilha, Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul, São Marcos e Nova Pádua, que nos últimos 15 dias mobilizaram suas ações e prenderam aí 7 foragidos que estavam do sistema prisional evadidos. E segundo o portal Jornal Semanário, um caminhão é flagrado carregando mais de 14,3 mil quilos de carga na BR-470 em Carlos Barbosa. Um caminhão caçamba foi flagrado carregando mais de 14,3 mil quilos de carga na BR-470 em Carlos Barbosa. O fato ocorreu na quinta-feira, ontem, dia 28, quando o veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Conforme informações, o caminhão transportava o equivalente a quase 3 vezes a sua capacidade de carga. O responsável pelo veículo foi autuado pela infração de trânsito e precisou realizar o transbordo da carga em excesso para prosseguir com o transporte. Muito bem, agora Beto Guidini traz uma matéria especial gravada com a Gláucia Menegatti. Isso mesmo, agora são 9 horas e 26 minutos. O profissional que cuida especificamente da saúde da mulher tem um dia marcado pelo nosso calendário, 30 de outubro, dia do ginecologista e obstetra. E a nossa equipe conversou com o médico Fábio Batirola, que conta sobre o profissional e a profissão e sobre sua carreira. Vamos conferir. Dentre tantas datas comemorativas, no dia 30 de outubro comemoramos o Dia do Médico Ginecologista e Obstetrícia. Esta data foi fundada e criada em 1959 para que possamos refletir um pouco mais sobre esta profissão que trata especificamente da saúde da mulher. Viemos até o município de Paraí e conversamos com o Dr. Fábio Batirola, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esta profissão e um pouco também sobre a sua carreira. Na família eu tenho um irmão que é médico, mas é bem fora dessa área, que seria... Ele é ortopedista, né? E desde pequeno sempre achei muito bonito essa função, principalmente da obstetrícia, né? Dos nascimentos, enfim. Quando eu resolvi realmente fazer medicina, então no final do 2º grau, foi quando eu tomei a decisão de partir para a medicina, eu pensava nessa área. Ao longo da faculdade eu fui vendo outras áreas que me interessaram bastante também, e no 4º ano da faculdade, quando a gente passa pela cadeira de ginecologia e obstetrícia, eu realmente vi que era o que eu gostava e o que eu queria e o que eu pretendia seguir para o resto da vida. A nossa profissão ela envolve muito uma situação bem atípica, porque muitas vezes o paciente não está, a maioria das vezes o paciente não está doente, ele vem à procura com saúde e para te manter a saúde até o final, por exemplo, do pré-natal. E isso é um desafio maior que em outras áreas, onde o paciente está doente e tu geralmente resolve o problema dele, né? Ou tenta resolver pelo menos. Então é um desafio muito grande. Ao longo dos anos, a nossa área, especialmente a obstetrícia, vem mudando muito, com muitos avanços tecnológicos, muitos exames, né? E cada vez mais doenças a gente está descobrindo. Então, por isso, a atualização tem que ser constante, né? O que hoje é uma verdade, daqui a um ano pode não ser mais, em toda a área da medicina, mas especialmente na obstetrícia, né? Então a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. A gente tem outros desafios também, que é a dificuldade de acesso de algumas pessoas ainda ao pré-natal, né, as questões político-econômicas, né, de atenção à saúde, que muitas vezes é um pouco difícil. A gente vive numa região muito privilegiada do Brasil, mas aqui temos pequenas dificuldades. O resto do Brasil tem grandes dificuldades em muitas áreas. Bom, se mistura bastante a ginecologia e obstetrícia porque são duas áreas que tratam especificamente da mulher. Só a título de, então, exemplificação, a obstetrícia trata basicamente do ciclo gravídico puerperal, ou seja, da mulher grávida, né? Enquanto que a ginecologia trata da parte da mulher, né? Da mulher não grávida, vamos dizer assim. Então, seria cirurgias, doenças ginecológicas, né? A parte da prevenção das doenças ginecológicas também, os cânceres, toda a parte que cerca a saúde da mulher, especificamente da mulher. Enquanto que a obstetrícia, da parte que cerca todo o ciclo, quando a mulher pretende engravidar, quando ela engravida, quando ela ganha e depois que ela ganhou até
certo período, né? A importância das duas é de suma importância. As doenças ginecológicas na mulher, elas matam muito, né? Não apenas os cânceres, todas as outras doenças, né? Mas especificamente o câncer. A gente está vivendo agora o Outubro Rosa, que é um mês dedicado a essa lembrança, né? E por outro lado, como a gente comentou antes, então na obstetrícia os avanços são muito significativos. Hoje a gente consegue tratar e muitas vezes salvar bebês que até alguns anos atrás eram sentenciados ao óbito, né? Então isso tudo nos leva a uma importância cada dia maior nessa área. Então, essa preocupação existe de todos os lados sempre, né? Quando lá, praticamente 20 anos atrás, eu decidi fazer essa especialidade, me passou pela cabeça, sim, essa dificuldade, né? Existe um preconceito, por exemplo, com os homens, né? Mulheres urologistas são poucas ainda, existe um preconceito grande. A mulher em si, ela é menos preconceituosa que o homem, em termos gerais, né? A mulher é mais acostumada a se expor, até pela situação do parto, que ela não tem como se resguardar, ela precisa se expor naquele momento. Então, ao longo da própria criação, a mulher acaba tendo um pouco mais perdendo um pouco esse pudor em comparação com os homens. Os homens ainda têm um tabu muito grande, né? Então, sim, essa foi sempre uma preocupação, é uma preocupação, né? Já enfrentei alguns preconceitos ao longo desses anos todos, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não propriamente pelas pacientes, e sim por outras pessoas, né? Eventualmente gestores de achar que porque é homem não posso contratar, coisas desse sentido. Te confesso que mulheres que deixaram de consultar, deixaram de procurar assistência porque era o homem, porque era o Fábio, porque era o João, porque era o Antônio, são muito raras, né? Existe inclusive uma certa predileção de algumas pacientes pelo homem em detrimento à mulher ginecologista, que se explica por alguns detalhes, né? Por exemplo, assim, eu enquanto homem nunca vou saber como é desconfortável ou não um exame ginecológico, como é desconfortável ou não um parto, né? Então eu preciso manter o máximo da minha delicadeza para que a paciente se sinta à vontade. Muitas vezes a mulher ginecologista que possa ter tido uma experiência boa com parto, com exame ginecológico, daqui a pouco ela pode relaxar um pouco no exame e então não ser tão delicada, vamos dizer assim, quanto o homem ginecologista. Então várias pacientes me relatam que elas se sentem mais à vontade, mais tranquilas com o homem. Também, da mesma forma, a questão de muitas vezes a mulher tem uma certa dificuldade de se expor para uma outra mulher porque é do sexo igual, né? Havendo pequenas ou algumas comparações, né? Então, nesse sentido, algumas pacientes preferem muito o homem ginecologista. Mas, respondendo de novo à pergunta, então, assim, não vejo grande dificuldade, não há praticamente nenhuma ou mínimos preconceitos das mulheres em relação ao ginecologista do sexo masculino. Bom, então, assim, aquelas pessoas que pretendem seguir essa área, não é uma área fácil, é uma área bastante difícil, é uma área que você tem que ter muita honestidade, comprometimento e principalmente amar a área, senão não vai dar certo. É uma área que não tem hora, não tem momentos e apesar da gente falar quase sempre em felicidade, muitas vezes ela nos traz momentos muito tristes, muito desgastantes, né? Então não é apenas felicidade, não é apenas alegria. Verdade que a gente vive disso, mas muitos momentos são difíceis e muitos momentos a gente pensa em abandonar devido à situação crítica. Aos colegas que já estão nessa luta, a gente pede que mantenha o foco, tentem não desistir. A gente nota que dia a dia muitos colegas estão desistindo pelas dificuldades, pelos os novos obstáculos que a gente vem tendo a dia. Então, mantemos essa nossa vida, que não é fácil, mas que no fundo quem escolheu e quem gosta é muito prazerosa. Retornando ao vivo com o Conecta News. Então você teve aí, cometi uma errata, adiantei uma matéria em relação a outra. Antes era o dia do ginecologista, logo mais a gente tem a matéria sobre o fisiculturismo. E uma notícia que a gente traz para nossa região vem diretamente da página da Vipal Borrachas, que lançou um novo produto, é o novo envelope Vipal. A estrada nos ensinou que mudar é a chave para evoluir, por isso a Vipal trabalhou incansavelmente para desenvolver um novo produto com qualidade e desempenho.
O novo envelope foram 2 anos de testes para aprimorar e chegar à evolução e o melhor rendimento. Então, um novo produto para todo o setor que desde o ano de 2018 vem sendo testado, avaliado com medições periódicas até finalmente chegar a um resultado surpreendente. Ele foi desenvolvido a partir de um novo composto de borracha e teve a sua superioridade comprovada nos diversos estudos e testes nos setores especializados dos processos produtivos. E os benefícios é uma maior resistência ao rasgo e ruptura, mais elasticidade, mais economia, mais segurança e mais passadas. Um novo produto com um novo design e um novo composto desenvolvido especialmente pela Vipal Borrachas. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9h36. A previsão do tempo para esta sexta-feira de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 11 graus e a temperatura pode chegar aos 23 graus durante a tarde. A previsão do tempo para o final de semana é também de sol entre nuvens. E para o final de semana, com temperatura variando entre 8 e 22 graus. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Nova Prata confirmados são 34 casos, recuperados 870, óbitos foram 7, recuperação domiciliar 32 pessoas, confirmados em hospital 2 pessoas, aguardando resultados 26 e isolamento domiciliar 92 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, com casos confirmados 26, casos curados 25, casos ativos, temos 1 caso ativo. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, famílias no caso, 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 8, pacientes curados 81, total de casos confirmados 89. Cotiporanenses sob monitoramento 36 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 3, casos em isolamento domiciliar 6, casos confirmados 38, casos curados 35, suspeitos 1, casos descartados 68. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 497, casos curados 489, casos negativos 894, casos hospitalizados não temos nenhum, óbitos foram 3, casos em isolamento e monitorados 48. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 539, recuperados 516, casos negativos 1.852, óbitos foram 5, hospitalizados não temos nenhum. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 491, curados 470, internações temos 1, óbitos foram 5 e pessoas em monitoramento 41 pessoas. Então, agradecendo a sua audiência até agora, o Conecta News se despede. Nós retornamos às 8 horas da próxima terça-feira, no pós-feriadão, com os principais fatos que se tornam notícia. Eu volto ao meio-dia com as atualizações no Expresso Meio-Dia. Agora 9h38. O fisiculturista é o atleta que cuida de seu corpo, que cultua o seu corpo. E hoje temos também o dia do fisiculturista e conversamos com Gláucia Menegatti. E ela não pratica mais esse esporte, mas conta a sua experiência com ele. Né? E o Conecta News volta terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Né? Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom final de semana, um bom feriado e até lá. Fisiculturismo, a arte de cultuar o seu corpo. Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Paraí e conversa com a atleta Gláucia Menegatti. Ela que conta pra gente um pouco mais sobre a sua experiência neste esporte. Eu entrei nesse mundo, mas acredito que esse mundo é quem me encontrou. A educação física, o movimento faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Desde muito jovem eu comecei a treinar. Mas musculação e levada a sério para competição, há aproximadamente há uns 5 anos atrás, quando eu procurei o meu primeiro treinador para melhorar a minha forma.
que eu queria intensificar um pouquinho mais pro tal dos Projeto Verão, talvez seja o nome mais certo. Mas eu comecei a gostar do processo, a entender que aquilo, de certa forma, já fazia parte da minha vida, que treinar já era estilo da minha vida, que cuidar da alimentação, que fazer algo um pouco mais regrado também cabia no meu mundo e que eu tinha, sim, condições. O fisiculturismo é um esporte que eu acredito também que para a questão de competição ele te escolhe, inclusive na questão da categoria. E como a gente vai tendo contato com pessoas que entendem disso, eles vão direcionando você. E eles sempre falavam, Gláucia, você tem jeito para isso, você podia ir competir na wellness. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. No início eu não simpatizava com a ideia. Depois eu disse, não, isso tem como ser parte da minha vida sim. E foi muito tranquilo o processo no início, porque eu tive que começar com poucas mudanças. E depois eu fui entrando no sistema, eu diria, e cheguei onde cheguei, né? Na verdade, o fisiculturismo, para quem é apenas praticante da musculação, não existe uma diferença absurda. Apenas a questão da intensidade, da disciplina, que sim, ela precisa ser 100%. No momento que alguém decide competir, ela precisa estar totalmente consciente do processo que ela vai precisar passar. Então, são algumas... faz parte de restrições. O treinamento, hoje eu não estou legal, não vou treinar. Você vai ter que treinar, você vai ter que seguir um protocolo, 100% ele, para que tu possa chegar no dia com o corpo pronto para o show. O praticante da musculação, ele vai também seguir esses processos. Até o meu último treinador, ele sempre fala, não existe diferença entre alguém que queira melhorar o seu corpo e alguém que queira competir. Os processos e os caminhos são aqueles. O que vai mudar são os detalhes, são essa parte dos protocolos que realmente... A pessoa que é praticante, se ela um dia... acontecer que ela não for treinar, tudo bem. Agora, para um atleta, isso vai fazer diferença. Então, são na questão dos detalhes de seguir um protocolo. Mas o praticante da musculação, para um fisiculturista, os caminhos são aqueles. Não tem como fugir de uma dieta, de um treino e seguir aquilo com disciplina e força de vontade para atingir o objetivo. Eu cheguei a fazer, em alguns momentos da preparação, 3 cardios, que são 3 treinos aeróbicos por dia, fora o treino da musculação. Então eu acordava 5 da manhã, fazia 1 hora de... Ou eu ia caminhar na rua, ou eu vinha para academia. Quando era inverno, era muito frio, não tinha... Era escuro, perigoso, inclusive, para fazer cardio na rua. Daí eu vinha para academia às 5 da manhã. Aí, entre 9 e 10 da manhã, eu já treinava, daí o meu treino da musculação. Depois do treino, eu fazia mais 1 hora de aeróbico. E depois, no final do dia, eu tinha mais 1 hora. Então, eu passava umas 3 horas e meia por dia em movimento. Fora a questão da alimentação, que é, em períodos da preparação, ela acaba sendo mais restrita, né? Principalmente mais na finalização. Mas isso vai depender muito de como está a condição do atleta. Eu falo pela minha experiência. Tive muita parte de restrição, sim, em alguns momentos. E a alimentação acaba sendo restrita, então acaba que a gente precisa treinar muito e acaba comendo muito pouco. Então, era mais ou menos assim para finalizar uma preparação. Mas durante os processos mais longe de competição, os treinos são mais tranquilos. A gente acabava treinando, eu acabava treinando 1 vez por dia e mantendo um cardio, mas cheguei a fazer isso. Então, não existe muito o equilíbrio. A gente trabalha muito com o extremo e o esporte é assim. O esporte, na minha opinião, não tem como caminhar 100% ao lado da saúde. Esporte de alto nível. Então, hoje, eu vejo como isso é muito diferente. Hoje, treinar para ter um corpo legal, uma saúde bacana, não tem como daí caminhar nesse extremismo. A primeira vez que eu pisei num palco era como se eu já fazia aquilo há muito tempo. Para mim foi muito natural. A parte que mais me preocupava quando a ideia do fisiculturismo surgiu na minha vida era como é que eu vou colocar um biquíni e desfilar? Porque tem poses que são obrigatórias, que são padrões e tu precisa reproduzir aquilo de uma forma feminina, delicada e graciosa, porque tu precisa... o físico, ele às vezes ele pode ser até um pouco agressivo, mas os gestos, a pose, tudo. E eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E comecei a treinar e comecei a ver que não era o bicho de 7 cabeças. Para mim, essa foi a parte mais desafiante no início. Eu ficava em pânico ao pensar nesse momento. Como vai ser minha reação ao pisar num palco de biquíni? Era bem isso.
E quando eu fui pela primeira vez, eu me senti como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Foi muito natural e foi muito... Eu senti felicidade naquele momento, porque eu não queria que acabasse. E felicidade é um momento que você não gostaria que ele acabasse. E as preparações, eu vi que eu descobri muita coisa que eu sou capaz e que eu imaginei que eu não fosse. A minha força de vontade, a disciplina. Hoje eu percebo que tudo aquilo que eu me propor a fazer com verdade, eu vou seguir. Então, o fisiculturismo e as preparações, elas acabaram me proporcionando esse desenvolvimento de conhecer aonde eu posso chegar e saber que eu tenho, sim, condições se eu realmente quiser fazer aquilo. Então, eram sensações de... No final, tudo valia a pena. Mesmo que nesse processo, às vezes, eu pensava, o que eu estou fazendo? Porque bate a desespero. Nossa parte social, ela fica muito comprometida, porque a gente tem horário para treinar, horário para comer, horário para tudo, para dormir, inclusive, porque o descanso ele é muito importante. Então, a alimentação ela é importante, o treinamento, o descanso. Então, quanta coisa eu tive que abrir mão, sabe? Muita coisa. Momentos com família, inclusive, momentos com amigos, meu trabalho, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque chegou um momento que às vezes a gente tem tanta coisa para associar e para combinar, que eu não conseguia mais nem pensar nos trabalhos que eu tinha para fazer, nas aulas que eu precisava montar. Eu precisei abrir mão de muitas coisas, inclusive no meu lado profissional, que eu sou educadora física e hoje o meu foco de trabalho é totalmente outro. Então, eu percebia que valia a pena, mesmo aquilo sendo, naquele momento fazia sentido quando eu chegava lá, subia no palco e melhor ainda quando a gente tinha o retorno de ganhar um troféu, de ganhar algum prêmio, assim. Eu quero dizer que eu admiro muito qualquer fisiculturista, porque a dedicação, a perseverança, a disciplina, ela precisa estar assim, ó, super, super presente. E eu admiro muito pessoas que conseguem se entregar para um esporte ou se entregar para qualquer coisa que se propor na vida. E o fisiculturismo faz isso com a pessoa no 100%. Então, eu deixo aqui a minha admiração a quem segue esse esporte, que eu admiro até hoje, mesmo não sendo mais atleta no momento. E dizer que o fisiculturismo, ele, se pôde me deixar uma mensagem, é que qualquer pessoa que tiver disciplina, que tiver força de vontade, vai conseguir alcançar a sua melhor versão. Então, fica aqui a minha admiração a todo mundo que segue aí esse esporte que eu acho incrível e que trouxe tantas alegrias e realizações aqui na minha vida.